Nós estamos entendendo um pouco mais a respeito do dia da expiação. No vídeo anterior, nós vimos que é sacrificado um bode. Um bode é sacrificado e o outro fica vivo. E que esse bode sacrificado, ele é para purificação de todo o santuário, de todos os utensílios, mas também pelos pecados do povo de Deus. Mas acontece que o povo de Deus, quando ele pecava, ele trazia uma ovelha aqui e ele sacrificava pelo seu pecado. Por que então no dia da expiação, o dia da expiação, o final desse ritual, é um símbolo da volta de Jesus a essa terra? Então por que na expiação há como se fosse um novo julgamento? Porque uma vez que o pecador trouxe um cordeirinho aqui, matou o cordeiro, ofereceu sobre o altar de holocausto, seus pecados são perdoados. Assim como quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nossos pecados são perdoados. Essa é a simbologia. Mas por que no dia da expiação um bode é sacrificado novamente pelos pecados desse mesmo povo que já sacrificou? E a Bíblia diz que o seu pecado foi perdoado. Assim como quando as pessoas aceitam Jesus, se batizam, seus pecados são perdoados. Vamos entender um pouco mais porque um outro bode é sacrificado também pelo pecado do povo. Ezequiel 18, a partir do verso 21, nos ajuda a entender. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então, quando o pecador se arrependia, levava um cordeiro e sacrificava pelos seus pecados, Deus diz que ele estava perdoado, não se lembraria mais dos seus pecados. Assim, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz e nos convertemos, abandonamos os pecados, nos batizamos, ele também diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, que eles serão lançados nas profundezas do mar. Mas olha só que isso é condicional. Olha o que ele vai dizer no verso 24. Mas desviando-se o justo quem é? É o pecador que se arrependeu. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então ele diz que o pecador se converte, aceita Jesus e os nossos pecados são perdoados e ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Desde que nós não nos desviemos novamente do caminho, desde que nós continuemos a guardar os mandamentos. Agora, se a gente se desviar do caminho, aí ele diz, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então, aquele perdão, a justiça, o perdão, ele é cancelado. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que continuar guardando os mandamentos. Não podemos cair em pecado, iniquidade, que é a transgressão da lei. Por isso que o pecador ia até o santuário, se convertia, se arrependia dos pecados, sacrificava um animalzinho, se comprometendo a guardar todos os mandamentos de Deus, seus pecados eram perdoados e não havia mais lembrança deles. Mas quando Jesus voltar a essa terra, que o ritual da expiação, do Yom Kippur, é um símbolo da volta de Jesus a essa terra, nós temos que estar andando em justiça, guardando os mandamentos. Porque senão ele diz que a nossa conversão não se fará memória dela. E no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então nós temos que
perseverar no caminho de Deus. Uma vez que você aceitou Jesus, se batizou, agora você tem que guardar os seus mandamentos. Você tem que perseverar no caminho dele, senão você se perde novamente. 2 Pedro 2:2, ele faz um alerta. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ensinos religiosos falsos. Pode te levar à perdição. Olha o que ele diz. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então uma pessoa tem um encontro real com Jesus Cristo, é salvo por Jesus Cristo, mas vai para uma igreja que ensina heresias destruidoras, doutrinas que não são bíblicas. Aí ele diz que aí esses falsos doutores, falsos profetas, outra vez te conduzirá às corrupções do mundo. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Em muitas igrejas hoje ensinam heresias destruidoras, dizendo que você não precisa mais guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e aí te conduzem às corrupções do mundo novamente. E aí essas pessoas vão se perder. Então, o sacrifício no santuário, as pessoas se arrependiam, sacrificavam o cordeirinho pelos seus pecados, mas elas tinham que viver uma vida santa, guardando os mandamentos de Deus. E isso nós temos que fazer também, aceitar Jesus, nos batizar e guardar os seus mandamentos até a volta de Jesus, para que a gente não volte às corrupções do mundo. Então é por esse motivo que havia a morte do bode. Era um juízo, é um símbolo da volta de Jesus, quando haverá um juízo. O juízo, nós todos vamos passar pelo juízo, nós nos arrependemos, confessamos os pecados, somos cristãos, mas haverá um juízo sobre nós. Sobre qual vida cristã nós levamos, de obediência ou desobediência. E esse é o simbolismo de que nós devemos andar nos caminhos de Deus. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então não basta aceitar Jesus. Você tem que aprender sobre a Bíblia, aprender a verdade. Não frequentar igrejas que não te ensinam a palavra de Deus, que ficam só te prometendo vitórias e ganhos e serviços, porta aberta, só esse tipo de coisa. Porque ele pode conduzir à perdição. Amém?